barulhinho. E aí parece que já liga o cérebro, né? Falou WhatsApp, né? Mas o cadastro também mostra como está nossas ofertas, porque nós colocamos nossas ofertas. Bom, eu quero falar que a maioria dos meus familiares sabe que eu oferto da igreja, né? Porque eu acredito que eles podem um dia ser alcançados. Cristo nos deu a oportunidade de sermos purificados. A condição que nós estávamos era deplorável. Pensando em como é a nossa vida hoje, eu pensando na minha vida, claro, né? Mas eu acredito que a sua vida não era muito diferente da minha. Nós vivíamos de uma maneira deplorável em relação ao que Deus tem nos mostrado. E aí Cristo te resgata, me resgata. E a gente fica super animado, super alegre, né? É bom, mas em relação a quando você pensa na salvação de outro, também você está super animado, super alegre. Que esse possa ser o momento onde você possa estar super animado, super alegre. Se você veio preparado para ofertar, e se não veio, meu irmão, chega em casa, ore durante a semana se necessário, ore diante da sua oferta, como muitas vezes eu fiz, e venha preparado para adorar a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos porque de fato o Senhor tem nos resgatado todos os dias. Muitas vezes olhamos para dentro de nós e achamos que não somos capazes de servir. Somos incapazes de servir nos ministérios da tua igreja, incapazes mesmo muitas vezes de ler a Bíblia, incapazes muitas vezes de ajudar alguém ministrando um pouco da tua palavra, incapazes muitas vezes, Pai, de agregar valor na tua igreja. Mas aí vem alguém, Pai, do meu lado e fala que Cristo me salvou. Amém. Que Cristo te salvou. Amém. Que você é importante, que você é especial. Amém. Bom, essas são as palavras de Jesus para mim e para você. Eu tenho certeza que muitas outras pessoas também querem ouvir essa palavra. Nós temos a oportunidade, Senhor, de mudarmos essa geração. Ajude-nos, Pai, por favor, a fazer o que for possível diante do Senhor, para fazer isso se tornar realidade nas nossas vidas. Obrigado por teu amor incondicional. Ajuda-nos a termos esse coração. A te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo. E em teu nome oramos e agradecemos. Amém. Amém. Depois desse momento também de adoração, a nossa oferta, como foi dito na palavra, você confia no Senhor que a sua oferta vai chegar até o seu familiar, o seu amigo, o seu vizinho, o seu bairro. Amém, igreja. Podemos nos levantar, vamos adorar o nosso Pai. Canção número 144. Eu confio no Senhor. Sobre o mal, eu confio.
Senhor, adoração. Adora o Senhor, ouve igreja. Eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor Jesus. Eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor Jesus. O inimigo, igreja, o inimigo tem um plano, ele deve seduzir com riquezas, vaidades, e só pensa em destruir. Não iludo, meu irmão, ajoelhe em oração, pois nosso Deus merece adoração, adoração, adoração. Eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor Jesus. Eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor Jesus. Persevere, irmão. Persevere, não desista, cuide do seu coração, pois em breve Cristo vem a salvação. Eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Homens e mulheres de fé, vamos louvar o Senhor, preparando para a nossa aula. Vamos juntos, com fé. Amém. Canta, irmãos. Canta a igreja. Canção número 148. Isso até acabar com Deus, semelhante aos homens de fé, alegres das promessas do céu, viver na vida como Ele quer. Deus poupou de Daniel, a perseverança de Noé, seja generoso quanto Abel, e saber perdoar como José. Mandar no ar os temporais, não duvidar, acreditar, não recuar, não desistir, me levantar, e na justiça prosseguir, sem desviar. Deus até não vai com Deus, semelhante aos homens de fé, alegres com as promessas do céu, viver a vida como Ele quer. Ter a segurança de Davi, ter a paciência de Moisés, a fé e a certeza de Abraão, a coragem e a vitória de Israel. Viver em paz, viver feliz e louvar. Olhar Jesus, viver disposto a ajudar e não julgar. Nos desafios não olhar para trás e confiar, Eu só quero andar com Deus, semelhante aos homens de fé, alegres com as promessas do céu, viver a vida como Ele quer. Ter a segurança de Davi, ter a paciência de Moisés, a fé e a certeza de Abraão, a coragem e a visão de Josué. Viver em paz.
Amém, irmãos? Podemos nos sentar e vamos estar preparados para ouvir a palavra do nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Preparados, então, para estudarmos juntos a palavra de Deus? Amém. Deixar que Deus fale conosco nessa manhã, amém? Amém. Amém. Vamos orar. Pai, nosso Deus amoroso, bondoso, maravilhoso, te damos graças novamente por poder estar aqui reunidos como uma igreja que busca servir ao Senhor, te adorar, Pai. Que o Senhor aceite, que o Senhor esteja entre nós, que o Senhor abençoe esse culto que oferecemos ao Senhor, que o Senhor esteja com cada um aqui, Pai, na mente, no coração, ó Deus, de todos nós, para que a gente possa estar aqui realmente diante do Senhor, Pai, diante do seu trono, diante da tua graça, diante, ó Pai, do teu Filho Jesus, que é por Ele que estamos aqui, é por causa dele que chegamos aqui, ó Deus, e é a Ele a quem queremos também, ó Deus, prestar louvor, prestar culto, adoração, Pai. Pai, muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, pelos nossos amigos que nos honram também com a sua presença, que todos os amigos que nos visitam possam se sentir bem-vindos, se sentir acolhidos, se sentir entre pessoas de confiança, Pai, ó Deus, pessoas que realmente amam o Senhor e quer fazer a tua vontade, ó Pai. Ó Deus, quero fazer uma oração também em especial pela família da Mônica Leal e do Marcos, onde a irmã da Mônica faleceu ontem, Pai. Que o Senhor esteja com eles lá em Ribeirão Preto, onde hoje estão enterrando, Pai, o familiar. Sabemos que sempre é triste, sempre é muito difícil perder um familiar, um parente, Senhor, mas que o Senhor console, que o Senhor conforte, que o Senhor realmente esteja, Pai, especialmente com a Mônica, com o Marcos, que eles possam sentir a Tua presença, sentir o Teu apoio, o Teu amor, e que eles possam também transmitir isso aos outros familiares deles, Pai. Fica conosco nessa manhã, oramos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu venho dar essa triste notícia para a igreja. Quinta-feira, né, pedimos orações por eles, mas a irmã da Mônica não resistiu e acabou falecendo, né? Bom, para que vocês saibam, ela faleceu porque ela tentou suicídio, ela se envenenou e ainda que conseguiram socorrê-la, né, levá-la para o hospital, mas não foi suficiente, então o corpo dela não resistiu, né, ao químico. Eu não sei qual foi a química lá que ela tomou, mas então ontem ela faleceu e hoje eles devem estar sepultando, né? A família deles é lá de Ribeirão Preto, então eles estão lá um pouco longe, mas perto dos nossos corações. Que a gente possa estar orando por eles, né? Pela recuperação emocional, sempre né, traumático, às vezes é muito difícil aceitar, mas que a gente possa estar apoiando, aí, confortando, com orações, com palavras de encorajamento, de ânimo também, amém?
Bom, também tem uma boa notícia para alegrar nossos corações. Amém. Também nesta manhã, que o Caio vai ser batizado hoje. Caio aí é um jovem universitário, né? Ele tem estudado a Bíblia como Jurandir, amigo do Marcelo, se não me engano, né? O Marcelo convidou o Caio para vir para a igreja e o Jurandir tem abraçado ele aí para estudar a Bíblia com ele. E hoje à tarde ele vai ser batizado às 4 da tarde, lá na casa do Josemir e da Neuza, né? Fica lá na rua Casa Blanca, 324, no Vale do Sol, Barueri. Olha que nome bonito, Vale do Sol, lá em Barueri. Então quem não sabe, procura saber aí como é que vai para chegar lá. Quem quiser participar, né, presenciar aí o batismo, tá lá para apoiar. Então vai ser às 4 da tarde, tá bom? Eu sei que muitos já sabem onde o Josemir e a Neuza moram, mas se você não sabe e quer estar lá participando, procure alguém aqui da igreja que sabe chegar lá, tá bom? Amém, Caio. Muito bom. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos para Mateus 14. Mateus 14, do versículo 22 ao 33. Então vamos concentrar nossos corações, nossas mentes, que Deus possa realmente falar, né, conosco, com cada um, nessa escritura, no meio dessa escritura. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Até aqui, amém? Amém. Então hoje nós vamos concentrar-nos nesta passagem, e para a gente poder, nos focalizar aqui no que eu quero compartilhar com vocês por meio
né, de Deus, por meio do Espírito de Deus. Eu espero que Deus esteja me usando para poder ajudar-nos aqui a pensar muitas coisas sobre a nossa vida. Mas o tema que eu quero compartilhar hoje é: Jesus não é um fantasma, Ele é o Filho de Deus. E por que o tema Jesus não é o fantasma, mas é o Filho de Deus? Porque foi assim como os discípulos pensaram, não? Os discípulos chegaram a pensar que Jesus fosse um fantasma. Então, se os próprios discípulos de Jesus, que andaram com Ele, chegaram um momento onde chegaram a pensar que Jesus fosse um fantasma, imagine nós hoje, hein? Quem é Jesus para você? É um fantasma ou é o Filho de Deus? Então, para a gente pegar a história aqui, antes dessa passagem, Jesus ele tinha acabado de fazer um grande milagre, que era o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? A história anterior aqui era que Jesus estava lá com seus discípulos e havia uma multidão, né? Aqui no versículo 21 fala que eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então só 5.000 homens. Aí você coloca mais umas, sei lá, imagina aí quantas mulheres não deviam ter lá e quantas crianças, somando tudo vai ter umas 10.000 pessoas talvez. E Jesus fez um grande milagre onde alimentou todas aquelas pessoas com 5 pães e 2 peixes. E aí, quando já estava chegando no final da tarde, né, as pessoas tinham que voltar para suas casas, tinham que ir embora. E Jesus, aqui então no comecinho da história que acabamos de ler, ele pediu, né, ele insistiu aos discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele, enquanto ele despedia a multidão. Então, imagina Jesus, né, com aquela multidão, depois de alimentá-las, primeiramente ensiná-las com a palavra de Deus, depois alimentá-las também fisicamente, não é certo? Ele manda seus discípulos ir na frente, porque ele estava despedindo as pessoas. Olha como Jesus era tão, né, tão servo, tão comedido, eu fico imaginando Jesus dando tchau para as pessoas, dando um abraço, vai com Deus, meu filho, que Deus te acompanhe, ótima semana. E na nossa cultura aqui seria pegando na mão de cada um, né? Tchau, vai lá, né? Precisa ir embora para sua casa, vai descansar, a viagem é longa. E ele lá, né, tendo aquele convívio intenso com tantas pessoas, e imagino que ele realmente, né, dava o coração dele para as pessoas. Mas depois, aqui fala que ele, tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho a um monte para orar. E aqui é algo que eu quero que a gente possa pegar esse exemplo de Jesus, porque Jesus para nós deve ser o exemplo perfeito de um relacionamento com Deus que nós precisamos imitar, né? Esse exemplo. O Aldo acabou de ler uma escritura aqui também, fala onde Jesus saía, se retirava para orar. Então a gente vê que Jesus ele era um homem poderoso de palavras, porque as palavras de Jesus chegavam no coração das pessoas. As pregações, os ensinamentos, as parábolas, as histórias, né, tocavam o coração das pessoas. E ele era um homem poderoso de ações também. A vida de Jesus
inspirava, né? Me inspira ver Jesus aqui despedindo as pessoas. Ele não era um homem egoísta, ele não dava o sermão e saía pela porta dos fundos para não ter contato com ninguém, né? Ele fazia questão de estar, de abraçar, de beijar, de despedir, né? As pessoas, servia, se doava, mas ele era um homem que também dependia de Deus, onde ele se retirava para passar horas a sós com Deus. E eu quero, né, fazer uma reflexão aqui hoje sobre como é a nossa vida na oração. Que lugar a oração ocupa no nosso dia, né? Será que ela é uma prioridade? Eu sei que a gente tem muitas coisas para fazer, muitas tarefas, muitas obrigações, muitas responsabilidades. Quem é um cristão, um discípulo de Jesus, está sempre correndo aqui, correndo ali, passando tempo aqui, passando tempo ali, com um irmão aqui, com uma pessoa ali, reunião aqui, reunião ali. Mas em que hora a gente para orar no nosso dia? Né? Qual é a prioridade? Quanto tempo do nosso dia a gente para só para estar com Deus? Né? Se Jesus era um homem assim, que ele era tão ocupado, e ele era tão poderoso para fazer milagres, né, coisas que são impossíveis aos olhos humanos, mas que mesmo ele sendo esse homem poderoso em ações, em palavras, ele buscava Deus, ele dependia de Deus. Então isso deve ser para nós também algo para a gente pensar na nossa vida, né? Do porquê muitas vezes a nossa vida não é uma vida que inspira as pessoas, seja com palavras, seja com nossas ações, né? E pensar no exemplo de Jesus. E enquanto Jesus estava lá orando no monte sozinho, os discípulos estavam navegando. Os discípulos estavam lá no barco, dentro do barco, cruzando o lago, certo? E a Bíblia fala que eles já estavam a uma considerável distância da terra, já estavam bem longe, e um vento soprava contra eles, uma ventania muito forte, uma espécie lá de um furacão, porque as ondas estavam todas agitadas e o barco estava lá quase afundando, e eles estavam lá lutando para se manterem no barco, manter o barco, né, firme, ao ponto que eles chegaram a ficarem desesperados, né? Porque imagina, no meio de um lago, que era um lago enorme, era chamado de mar também, era muito grande, ondas subindo e descendo, e o barco balançando para lá e para cá. Jesus não estava ali com eles, o homem em quem eles tinham certeza que se Jesus estivesse ali, tudo ia estar bem, porque Jesus estava com ele. Mas naquele momento Jesus não estava ali fisicamente. O que você faria se você estivesse lá?
O que você faria se você fosse um dos discípulos? Bom, para nós que moramos aqui em São Paulo, muitos de nós talvez nunca entramos num barco na vida, não é verdade? Talvez a gente nem sabe qual é a sensação de estar no meio de uma tempestade em alto mar, porque não é o nosso costume aqui. Mas imagina você numa estrada escura, lá no interiorzão, não tem uma luz, está dirigindo lá no escuro e de repente aquela tempestade que parece que vai também virar o carro. O que você faria num momento como esse? Bom, Jesus ele não estava ali fisicamente, mas com certeza ele estava espiritualmente. Porque Jesus é Deus, e Deus, ele está em todos os lugares. Ele é onipresente, ele está aqui, ele está no mar, ele está no deserto, ele está na estrada. Deus está em todos os lugares. Ele é onisciente, ele sabe tudo que acontece, ele sabe o que está na mente de cada um aqui, ele sabe o que passa no coração, o que passa na mente de cada pessoa. Ele é onipotente, o poder dele está presente em todos os lugares. Mas o que a gente vê aqui, que revela essa passagem, é que os discípulos, eles não estavam seguros em Deus nesse momento. Por isso que eles estavam lá aterrorizados, estavam desesperados, o emocional deles estava já à flor da pele, e estavam tentando lá manter o barco com suas próprias forças, com sua própria habilidade de pescador, e estavam lá tentando manter a coisa a todo custo, mas eles não estavam confiando em Deus neste momento. E é fato que nós vamos passar por momentos difíceis na vida, e que vai custar muito para nos manter emocionalmente saudáveis, nos manter psicologicamente sãos, nos manter espiritualmente equilibrados ou emocionalmente equilibrados, sem cair no desespero, sem ficar aterrorizados. Mas este é o nosso desafio, de depender de Deus, de confiar em Deus, de buscar a Deus, mesmo nos momentos, ou inclusive, ou até nos momentos mais difíceis na nossa vida. Esse é o grande desafio, que quando chega uma tempestade na nossa vida, que as coisas parecem que estão saindo do nosso controle, que não conseguimos segurar a onda, não conseguimos manter o controle da situação com a nossa própria força, ou habilidade, ou intelecto. Ter a fé, ter a confiança em Deus. E aí eu pergunto, o que pode ser uma tempestade na sua vida? O que pode ser uma tempestade na sua vida hoje? Muitas vezes pode ser a morte de um familiar. E nós temos visto muitos irmãos perdendo familiares. Isso mexe com a nossa estrutura, isso mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa estrutura. Um acidente, de repente você está bem fisicamente, seu corpo é perfeito, e aí você pode sofrer um acidente
e ficar paraplégico? Ficar numa cama o resto da sua vida? Você pode ter uma saúde excelente, está bem, comendo de tudo, aproveitando a saúde que você tem. De repente, uma doença que você não espera, um câncer, algo parecido, vem e acaba com a sua saúde. A perda de um emprego, aquele emprego que você tem há muitos anos, com um bom salário, com uma boa estabilidade econômica, sua vida financeira está indo bem, mas de repente algo acontece, você perde o emprego, algo sucede que não estava no seu plano, e aí você se vê totalmente, sem essa estrutura que você antes tinha na sua vida. Isso foi o que aconteceu com os discípulos aqui. E Jesus, ele veio de repente, como no versículo 25, de madrugada já, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E aqui a gente vê o poder de Jesus, o poder que Ele tem sobre a natureza. Talvez Ele mesmo mandou aquele ventinho lá para os discípulos, ver o que eles iam fazer no meio da tempestade. E Jesus estava orando, e Ele vai. Eu imagino que Ele nem estava andando, eu imagino que a Bíblia fala que Ele estava andando sobre o mar, mas imagino que até Ele chegar lá, Ele foi mais do que andando, eu acho que Ele foi voando, foi em alta velocidade. Foi um milagre mesmo, como eles estavam longe, não imagino que foi andando assim, devagarzinho, passo por passo. Imagino que Ele pegou uma boa velocidade, deu uma boa corrida talvez, mas quando Ele chegou lá, Ele estava andando sobre o mar. E os discípulos estavam como lá? A Bíblia fala que eles estavam aterrorizados, apavorados, cheios de medo. Não sei se você já se encontrou numa situação assim, de pavor, de terror, de muito susto, E Jesus apareceu para eles, eles estavam tão dominados pelo medo, que eles acharam que Jesus fosse um fantasma. Pensa nisso, Imagino que eles conheciam Jesus. Se eles estivessem bem emocionalmente, eles poderiam dizer: olha lá está o mestre, puxa que legal, Jesus chegou para nos salvar dessa situação difícil. Mas em vez de eles receberem Jesus com alegria, eles gritaram: é um fantasma! Imagina a cena, todos eu me imagino. Você já tomou um susto assim? Não? As mulheres geralmente estão na cozinha lavando o prato, bem lá como concentrada assim no que está fazendo. Aí chega o marido de repente: oi, que susto! Me avisa que você está chegando. Nunca aconteceu isso com você, que de repente você está lá concentrado e toma aquele susto, aquele medo, parece ser um fantasma? Não é verdade? Eu imagino
sinceramente, que naquele momento que eles estavam lá, apavorados, aterrorizados, né? E quando Jesus apareceu, eles gritaram de medo: é um fantasma! Eu imagino depois da cena, né? Lembrando alguns anos depois, imagino como eles devem ter rido tanto disso, feito tanta piada, talvez saiu até no Faustão da época, ou eles fizeram uma cena para colocar no Facebook da época, né? Imagino ele sentado numa roda lá, numa fogueira, e contando a história. Lembra, Pedro, aquele dia, Pedro, que você falou que você viu um fantasma, Pedro? Seu medroso! Eu imagino que isso para ele depois virou uma história cômica, porque isso acontece com a gente. Algo que deu muito medo, muito susto no passado, depois a gente vai lembrar e falar: nossa, você lembra aquela vez que... Isso aconteceu comigo lá na Bolívia, comigo e a Maria, né? Num 6 de agosto, né? De madrugada, cedinho, a gente começou a estourar, ouvir um monte de bomba explodindo, pá, pá, pá. E a gente pensou que o país estava sendo atacado, estava sendo bombardeado pelos chilenos, porque a Bolívia tem muita rivalidade com o Chile. E a gente pensou que a Bolívia estava sendo invadida por um exército, e que estavam bombardeando a cidade, e a gente estava lá com medo. E eu fui acender a luz da Maria: apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. E pó, pó, pó. E eu liguei para a polícia, falei: olha, eu estou ouvindo barulho, som de bomba aqui, que estão explodindo por aqui. E o policial: tá bom, eu vou aí ver o que está acontecendo. E eu cheguei na igreja e falei com os irmãos que estava explodindo bomba na perto da minha casa. E os irmãos: é que hoje é o dia da independência, se comemora com estouro de canhões. Aqui se comemora com eles estouram os canhões para comemorar o dia da independência. Ah, tá bom. Paguei o maior mico. E hoje a gente conta isso como, né, uns micos que nós pagamos, e pagamos vários micos lá, né? Uma outra vez a gente foi passar o Natal, queria passar o Natal num resort, a 3 horas da cidade, da onde a gente morava. E eu, inocente, né? Inocente, não liguei pro hotel para reservar um quarto, nada. Fui na confiança que o hotel estava lá, era só chegar no hotel e me receber bem no hotel. E aí pegamos aquela estrada, e era uma estrada que começava de asfalto, depois virou uma estrada de pedra, e era puro mato, tudo escuro. O Danilo bebezinho no carro, e a Maria chorando. Com medo de sair uma onça e nos agarrar no meio daquele mato. Tivemos que cruzar um rio. E a Maria: eu não vou cruzar esse rio, eu não vou cruzar esse rio. E aí chegamos num hotel, tudo escuro. O cara veio me receber com uma lanterna na mão. O hotel tá fechado. Mas vocês podem pegar essa estradinha aqui, que lá na frente tem uma cidadezinha, lá tem um hotel. Aí chegamos na cidadezinha, só tinha uma rua a cidade. Era a estrada que passava no meio da cidade. Aí chegamos no posto e perguntamos: onde é que tem um hotel? Olha, senhor, ali tem um hotel, mas não é bom você ir lá não. Lá você não te aconselho. Tem um outro ali, eu acho que é melhor. E passamos aquela noite terrível, esperando aparecer a luz do sol para poder voltar para casa. E o nosso Natal foi um terror. Passou muito medo, mas depois a gente rimos pra caramba com os irmãos, porque os irmãos deram tanta risada da nossa trágico Natal. E os discípulos estavam lá apavorados. Mas Jesus, o que Jesus falou para eles naquele momento de tanto medo? Ele falou: coragem, sou eu,
Não tenham medo. Essas foram as palavras de Jesus. Coragem, sou eu. Não tenham medo. E a pergunta: do que nós temos medo hoje? Quais são os nossos medos? O que é um fantasma na nossa vida hoje? Que a gente tem medo. O que a gente olha e pensa e parece que é algo dramático, um suspense, um filme de terror, algo que nos deixa cheios de medo, cheios de pavor, só de pensar. Né? Para alguns pode ser a insegurança profissional, não sabe como é que vai ser o seu futuro profissional, isso te dá muito medo, muita insegurança. Pode ser a sua vida financeira, onde você tem medo que financeiramente você não consiga se manter, consiga crescer e ter uma vida financeiramente saudável. Para alguns pode ser a incerteza do futuro, não sabe o que o futuro te espera, e você pensa no seu futuro, mas isso te dá em vez de te dar uma alegria, pensar no futuro, no futuro eu quero fazer isso, quero ser aquilo, quero estar dessa maneira, mas para alguns pensar no futuro é algo que causa medo. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã, eu não sei o que vai ser da minha vida daqui a 10 anos. Talvez alguns, o medo é a solidão, o medo de ficar sozinho, o medo de não ter ninguém com você, o medo de ser uma pessoa, se sentir abandonada, né? Talvez para alguns o marido parece um fantasma, né? Porque da insegurança, ou é um fantasma mesmo que nem aparece em casa, né? Mais para fora do que em casa. Para alguns é uma pessoa que intimida muito e tem medo de falar com essa pessoa, tem insegurança quando encontra essa pessoa, não consegue olhar nos olhos dela, não consegue falar direito, não consegue se expressar naturalmente, porque a pessoa te intimida, te causa um senso de inferioridade. Tem pessoas assim, que tem medo de enfrentar, de falar aquilo que sente, aquilo que pensa, porque tem medo da pessoa, do que ela vai pensar, né, de você. E muitas coisas podem ser como um fantasma na nossa vida. Mas sabe, é natural ter medo, mas não é natural que a gente tenha medo de Jesus. A gente pode ter medo de muitas coisas na vida, mas a gente não pode confundir Jesus com um fantasma, né? E se nós chegamos ao ponto de confundir Jesus como se Ele fosse o que nos causa medo, como se Ele fosse o que nos dá insegurança, é porque a nossa visão de Deus está muito torcida. É porque nós não estamos realmente tendo um relacionamento com Deus ao ponto de saber realmente reconhecer, identificar quem é Jesus. E Jesus, Ele está dizendo o mesmo para nós hoje. Você tem medo? Tem fantasma na sua vida? Tem situações que quando você lembra, quando você passa um filme de terror, passa uma cena horrível na sua mente, no seu coração? Jesus está dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo. Você tem medo? Você tem inseguranças? Eu tenho medo, eu tenho inseguranças também, muitas vezes. Mas o que Jesus está ensinando para nós hoje é: coragem, sou eu, não tenha medo.
E essa é a nossa atitude, né? E a gente vê Pedro aqui. Qual foi a atitude de Pedro quando Jesus falou com ele? Falou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Essa é a atitude que nós devemos ter quando a gente passa por momentos de temor, de incertezas, de medo. A gente tem que ter essa ousadia de querer andar sobre as águas também. E é isso que Deus espera de nós: ousadia, fé, de querer andar sobre as águas. Porque muitas vezes o barco, para nós, é mais fácil ficar no barco, é o que nos dá segurança, né? Em uma outra ocasião, Jesus estava com os discípulos no barco, enquanto havia uma tempestade, eles estavam lá gritando também: salva-nos Senhor, salva-nos Senhor. Jesus estava dormindo, tranquilo no barco. E a mesma coisa ele falou: você não tem fé? E eles estavam lá. Então, uma coisa é estar no barco com Jesus e saber que Jesus ele está no controle da situação, ele está no controle da tempestade. Nós não vamos morrer se estamos com Jesus dentro do barco. Mas aqui Jesus estava fora do barco. Às vezes, o que Deus espera de nós é: saia do barco, mostre a sua fé. Porque às vezes o barco para nós é aquilo que nos dá segurança na vida, é aquilo que a gente quer se apegar em algo material, em algo físico. Às vezes o nosso barco é aquilo que é a nossa zona de conforto, aquilo que nos faz sentir bem, nos faz sentir cômodo. Eu estou bem aqui, deixa eu ficar aqui. Às vezes o barco pode ser o nosso egoísmo, que a gente está ali só pensando no que é bom para mim, no meu eu, nas coisas materiais deste mundo. E Jesus está fora dessas coisas. E Ele está dizendo para a gente: saia do barco. E Pedro teve essa ousadia de sair do barco. Ele teve essa fé: Senhor, se eres tu que está aí, deixa que eu também, né? Vá ao teu encontro sobre as águas. Que ousadia, né? Que desafio à realidade, à incredulidade. E Jesus disse: venha. E Pedro, ele andou sobre as águas. Esse foi outro milagre, coisa que em nenhum outro lugar a gente ouve falar que alguém andou sobre as águas, literalmente. E Pedro foi esse homem que conseguiu andar sobre as águas porque ele teve fé, porque ele desafiou o medo, a insegurança, a incredulidade, e ele confiou nas palavras de Jesus: venha. E ele foi, ele andou. É certo que depois ele se desfocou, não? A Bíblia fala que ele reparou no vento e ficou com medo e começou a afundar. E muitas vezes isso vai acontecer, e acontece com a nossa vida. A gente está andando, seguindo Jesus, a gente quer confiar em Deus, a gente quer acreditar nas palavras de Deus, a gente quer seguir a Cristo, mas alguma coisa acontece que nos desfocaliza, nos distrai, e vem o medo, vem a insegurança de novo, e a gente sente que está afundando. Isso muitas vezes acontece. Mas quem é que nos socorre de novo? Quem é que está lá com a mão
estendida para ajudar no momento da dificuldade, no momento da luta, no momento, né, onde nós estamos afundando. Jesus, Ele está lá. Ele está nos chamando para sair do barco. Venha, que eu vou te ajudar. Venha, que você vai andar sobre as águas. Você vai ver o milagre de Deus. Você vai ver o que realmente... Quem sou eu? Coragem, não tenha medo. E se você afundar, não tenha medo de novo, porque eu vou te ajudar. Porque eu vou estender a minha mão. E eu vou te segurar. Confia em mim. Eu sou Jesus. Eu sou o Filho de Deus. E aí, o que a gente vê no final da história é que quando Jesus entra no barco novamente, certo? O que aconteceu? O vento cessou. E é isso. Onde Jesus está presente, ainda que passe por tempestades, ainda que passe por momentos que parece que o furacão vai nos levar e vai destruir a nossa vida, mas onde Jesus está, as tempestades, elas passam. A gente vai passar por elas, mas se a gente está apegado com Deus, se a gente está firme na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus, se a gente está olhando para Cristo, firmes no nosso relacionamento com Cristo, as tempestades elas vão passar e a viagem vai continuar, e nós vamos continuar nessa viagem com Jesus. A conclusão dessa história aqui para nós é que Deus quer que nós tenhamos confiança nele sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, sobre todos os desafios, sobre todas as lutas, sobre todas as dificuldades. Ele quer que nós tenhamos fé nele. Assim como Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, capaz de fazer milagres maravilhosos, ele dependia de Deus, não das forças dele. E é isso que Jesus quer nos ensinar também, com a vida, com o exemplo dele, com as palavras dele, que nós precisamos também depender de Deus. Por mais habilidosos que nós possamos ser na nossa vida, como os discípulos deviam ser, como pescadores, como homens do mar, mas que estavam lá desesperados no meio da tempestade. Por mais fortes, por mais incríveis que a gente pense que somos, mas nós precisamos depender sempre de Deus. E no final, o que aconteceu? No versículo 33, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles viram que Jesus não era um fantasma, como eles imaginavam, que aquilo era fruto da imaginação, né, deles. Mas eles reconheceram que na verdade Jesus é o Filho de Deus, aquele que tem o poder sobre o vento, aquele que tem o poder sobre o sol, aquele que tem o poder sobre a chuva, né? Está com medo que não vai chover? Está com medo que não vai ter água em casa? Deus tem o controle da chuva, tem o controle do sol, tem o controle da terra, tem o controle das águas.
Deus tem o controle da nossa vida. E nós precisamos confiar nele, né? Essa é a visão que nós precisamos ter sobre Jesus, que Ele é o Filho de Deus. Que a gente possa realmente reconhecer isso e ter essa devoção, esse coração, né? Eles adoraram Jesus. Imagino que eles se prostraram diante de Jesus, eles se ajoelharam diante de Jesus, eles elevaram as mãos, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele é Deus, e que Ele é digno de ser adorado e temido, e que é Ele que nós devemos seguir, é a vida dele que nós devemos imitar, é nele que nós devemos confiar, é nele que nós devemos nos agarrar. Amém? Amém. Vamos adorar Jesus. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai Altíssimo, nosso Pai amado, obrigado, Senhor, novamente por essa manhã. A poder, ó Deus, reconhecer a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como o Teu Filho, Pai, que o Senhor enviou para nós segui-lo, para nós imitá-lo, para nós confiar nele também. Temos uma vida de coragem, uma vida de fé, uma vida de confiança nele, Senhor. Pai, e não nas nossas próprias forças, nas nossas habilidades, nas coisas deste mundo, Pai. Ó Deus, que são todas passageiras, ó Pai, mas que a gente possa realmente confiar no Senhor, Deus. Imitar o exemplo de Jesus, a maneira como Ele também confiava no Senhor, a maneira como Ele também buscava, dependia sempre do Senhor, ó Pai, em toda circunstância também. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos adorar o nosso Senhor. Amém, glória a Deus. Confiamos em Cristo, temos fé. Por favor, irmãos, podemos ficar de pé. Vamos adorar o nosso Pai. Canção número 15. Vocês podem iniciar esse louvor conosco, amém? Amém. Amém.